Vai. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero compartilhar aqui com a igreja uma palavra da parte do Senhor. Serei breve. Nós já estamos aqui desde as 18 horas no templo, nessa casa de oração, orando ao nosso Deus. Já tivemos o culto hoje pela manhã e agora é a segunda etapa. Quero ler um texto aqui da palavra do Senhor em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 12. Está escrito assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pode sentar-se. Olha, eu estava orando e analisando hoje, estou aqui falando diretamente da Igreja Apostólica Mundial de Paz, em Sumaré, São Paulo. Analisando a vida de Adão. Adão foi um projeto de Deus, e Adão foi criado perfeito, mas Adão não foi criado como um robô. Deus colocou em Adão o livre-arbítrio, e Deus coloca Adão no jardim do Éden, aonde ele tinha todo o conforto, melhor alimentação, melhor água, ele tinha tudo do bom e do melhor, melhor fruta. E lá no jardim do Éden, Deus dá uma instrução para Adão, que ele poderia comer de tudo, mas lá tinha uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é a maçã, nem a pera, nem a melancia, como os zombadores vão para a televisão fazerem novelas ou filmes ou qualquer deboche usando a fruta. Não era nenhuma dessas frutas. Era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus, ele dá um comando para Adão, que ele não deveria comer daquele fruto, porque no dia em que ele comesse daquele fruto, ele certamente morreria. Mas nós temos um adversário, e mesmo na época de Adão, Satanás já estava aqui. Ele já tinha se transformado em adversário de Deus e do homem. Então Satanás, ele não é uma coisa boazinha como alguns têm adorado e têm servido. Quem serve a Satanás, ele se torna escravo de Satanás. Então ele vai ter que ser lançado no inferno juntamente com Satanás e os demônios. Infelizmente é isso. Porém, Deus deu um livre-arbítrio às pessoas para escolher o Deus ou escolher o diabo. Deus não obriga ninguém, assim como não obrigou Adão. Então Satanás vai lá
ao jardim do Éden, tentar Adão e mostrar para Adão que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele ficaria igual a Deus. Mas neste momento já não existia somente Adão, e já existiria a sua esposa, a sua adjuntora, a sua ajudadora, a sua mulher, Eva. O Senhor já havia criado ela. Então Eva também, andando ali no jardim, contemplava tudo, porque tudo que Deus criou é bom. E ele chega para Eva, ele não foi direto a Adão, ele foi a Eva. Ele achou que seria mais fácil indo até Eva. E ele mostra para Eva que se ela comesse daquele fruto, ela ficaria igual a Deus, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Então Eva todos os dias estava ali naquele jardim, contemplando todas as árvores, todas as frutas, todos os animais, mas ela nunca tinha tentado para o fruto do conhecimento do bem e do mal. E no momento que Satanás desperta nela o desejo de ser igual a Deus, então aí agora ela quer se tornar igual a Deus. E isso criou uma curiosidade nela. Bom, se ela vai ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, então é bom comer desse fruto. Mas neste momento que ela se dirige ao fruto e come, não aconteceu nada. Porque a autoridade não estava sobre Eva, a autoridade estava sobre Adão. E quando ela come daquele fruto, ela vai até o seu esposo e oferece a ele. E ele nem questiona. Por quê? Porque ele confiava em Eva. E ele come também do fruto. Então no momento que ele come do fruto, eles agora descobrem que estão pelados, estão nus, despidos. Interessante que eles estavam andando no jardim e eles não tinham esta maldade, porque a maldade entrou no ser humano a partir do pecado. Eles tinham mentes sãs, mentes sadias, mentes puras, mentes santas, porque o Senhor Deus, o Criador, descia naquele jardim do Éden nos finais do dia para receber a adoração de Adão e Eva. Então eles tinham corações puros, mentes puras, pensamentos puros. E agora Satanás traz a contaminação através do pecado. E o que é o pecado? É a transgressão dos mandamentos de Deus. Ele transgrediu a lei de Deus, que era não comer daquele fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Então o pecado é transgressão da lei. E como eles transgrediram, agora vieram consequências para eles. Vieram consequências para Adão, porque o Senhor decreta sobre a vida de Adão uma maldição, que agora do suor do seu rosto comerás o teu pão. Isso não foi bênção, isso foi maldição, porque ele tinha tudo pronto já, ele só fazia colher. Agora ele vai ter que suar. Para a mulher o Senhor dá uma sentença e diz: agora
Você, para ter uma criança, você para parir, para dar luz. Uns dizem que o correto é parir, outros dizem que é dar luz. Bom, a questão é que vai nascer uma criança e precisa ter dor. Só que agora o Senhor está dizendo: vou multiplicar as dores de parto. E as dores começaram a ser multiplicadas agora na vida de Eva. Para a mulher agora ter um filho, ela agora precisa sentir dores, e dores fortes. Muito embora depois do parto ela sinta alegria em ver o seu filho, mas não é uma coisa simples, porque há um processo, desde o momento da formação, da gestação, até a conclusão com o parto. E aí Deus chega para a serpente também e dá uma sentença para ela: você agora vai rastejar e vai comer pó. Mas interessante que serpente não come pó, não come barro. O que é que o Senhor está dizendo ali, a revelação da palavra? É que Satanás, a serpente, ela iria tentar o homem, iria se alimentar do homem, porque o homem, ele foi formado do pó da terra, ele é barro. Então Satanás recebeu, a serpente recebeu a sentença. Nós temos ainda como exemplo aquela serpente que fica lá no deserto, que é aquela cobra chamada Naja, né? Ela anda em pé. Ali é um modelo. Então a serpente andava em pé. Agora ela vai ter que rastejar, mesmo que ela seja grande, vai ter que rastejar. Isso foi uma maldição. Interessante que nesse momento Deus cria um plano de salvação para a humanidade, já que Adão falhou. Por quê? Por causa do amor de Deus ao seu projeto. E qual era o projeto de Deus? A salvação do homem, o bem do homem, o melhor para o homem. E aí ele diz para a serpente: vai nascer um da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Tu lhe ferirá o calcanhar e ele ferirá a tua cabeça. O que é ferir o calcanhar? É quando Jesus foi até a cruz do Calvário e morreu por nós. Ele foi ferido no calcanhar. Mas Satanás seria ferido na cabeça, seria esmagado. E Jesus provou isso, vencendo a Satanás na cruz. Jesus Cristo provou isso ressuscitando ao terceiro dia, quando Satanás pensou que tinha ganhado. E Jesus Cristo ressuscita e ele vai ao céu depois de 40 dias aqui na terra, ainda após a sua ressurreição. E ele está sentado à destra de Deus Pai. E ele agora é nosso Rei, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Aleluia. Ele continua nos amando e o projeto de Deus continua em ação. Porque nessa caminhada toda Deus investiu de outras formas para poder conduzir o homem, trazer o homem de volta. Porque no momento que Adão pecou, ele entregou o reino a Satanás. Mas Jesus Cristo foi providenciado por Deus para tomar a chave da morte e tomar a chave do reino que estava nas garras de Satanás e trouxe de volta. Então Jesus deu esse reino à igreja agora. A igreja tem esse reino, tem as chaves. Por isso que quando o apóstolo Paulo pregou, aliás, o apóstolo Pedro, quando ele pregou, o Senhor está dizendo: eu dar-te as chaves do reino. E quando ele prega lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, 5.000 pessoas se rendem ao Senhor Jesus. A chave do reino foi aberta, foi entregue ao apóstolo Pedro. Então, nesta noite do dia 2 de abril de 2023, Deus, o Deus
que criou Adão perfeito, e ele falhou, mas Deus trouxe o segundo Adão, Jesus Cristo, para reconciliar o homem com Deus. Então Deus não tem interesse que você vá para o inferno. Deus não tem interesse que você pereça. Por isso que a Bíblia vai dizer aqui em Romanos 3:23 que, aliás, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então só há vida em Jesus Cristo. E quando ele diz que o pecado passou por toda a humanidade, interessante que Adão, ao pecar, ele é expulso do jardim do Éden, e Deus coloca um querubim lá para guardar a árvore da vida, para ninguém comer dela, porque se comesse viveria eternamente aqui, mesmo no pecado. Então Deus colocou um querubim, Adão é expulso. Só que não é muito explicado sobre isso. Apesar de Adão ter pecado, Adão não deixou de servir ao Senhor. A Bíblia vai dizer que no momento que Adão pecou, ele se esconde de trás de uma árvore juntamente com sua esposa, porque o pecado leva a pessoa a se esconder. Você veja quando a pessoa adultera, quando ela rouba, quando ela mente, quando ela engana, quando ela usa de falcatrua, ela vai se esconder. O pecado leva a pessoa a se esconder. Mas a Bíblia mostra também para nós que no momento que ele se encontra nu, ele providencia folhas de figueira para fazer sua vestimenta. E quando o Senhor olha para Adão, o Senhor não abandonou Adão. O Senhor providencia um animal, e ali é feito o primeiro sacrifício. É derramado sangue, e da pele daquele animal o Senhor faz vestimenta para Adão e para Eva. Veja o cuidado de Deus. Deus não abandonou Adão. Qual a diferença do pecado de Adão para o pecado de Davi? A diferença é que o pecado de Adão contaminou a humanidade. O pecado de Davi contaminou a sua família e o país. Vieram consequências, porque o pecado traz consequências para o homem, tanto individualmente, como para a sua família, como para quem ele esteja exercendo autoridade, porque é maldição. Mas o amor de Deus com Adão continuou. O cuidado de Deus com Adão continuou. E é tanto que Adão viveu mais de 900 anos. Então, irmãos e ouvintes, e quem nos acompanha nas redes sociais neste momento, o amor de Deus para com você é muito grande. Você talvez tenha duvidado de Deus, talvez esteja servindo a Satanás, a demônios, porque você fez uma escolha, e Deus respeita a sua escolha. Agora, o pecado separa o homem de Deus. E aqui o texto está dizendo, que nós lemos em Romanos capítulo 5: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E o Senhor disse para Adão: se você comer desse fruto, você vai morrer. Mas interessante, quando ele come o fruto, ele não morreu fisicamente. E aí onde as pessoas confundem. Adão morreu espiritualmente, ele não morreu fisicamente. Então a ligação dele com Deus foi cortada. E é por isso que foi preciso enviar Jesus Cristo para nos reconciliar, para reconciliar o homem com Deus. Por isso que entram os mandamentos, depois vem Moisés, vem a lei, e a lei cria rituais. Então quando o homem pecava no Antigo Testamento, pela lei, se matava um animal,
e aquele sangue era levado lá no altar para purificar aquela pessoa, mas na realidade ele estava apenas sendo coberto. Os pecados daquela pessoa estavam sendo cobertos. Só com a vinda de Jesus Cristo é que o homem teve a total liberdade e foi purificado no sangue de Jesus Cristo, e ele agora tem acesso ao trono de Deus. Aleluia, aleluia, através do sangue de Jesus. Por isso que o sangue de Jesus Cristo é uma arma poderosa. O sangue de Jesus Cristo tem poder, mas o sangue de Jesus não tem poder para expulsar demônio. O sangue de Jesus Cristo, ele foi dado para purificar o pecador e reconciliar ele com Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra e do ser humano. Então, a morte que o Senhor está se referindo aqui é a morte espiritual. Então, o ser humano afastado de Deus, o que vai acontecer com ele? Morte eterna, ser condenado eternamente. Por isso está escrito em Marcos capítulo 16: o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, e isto eternamente. O que é essa condenação, essa morte? É morte eterna. O que é morte? É separação. Quando a pessoa morre, o ser humano morre, separa o corpo dele do espírito. O espírito não morre. Quem vai prestar conta a Deus é o espírito, é a alma. Apesar de ter alguns que não creem na alma, não interessa, mas a alma, o espírito da pessoa irá prestar conta a Deus. No dia da ressurreição, o corpo vai ressuscitar também. Uns vão ser ressuscitados para a vida eterna com o Senhor, e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Então isso é muito sério. Você tem que pensar que hoje você, como ser humano, a sua vida está limitada a 70 anos. A Bíblia diz isso. O que passa disso é enfado e canseiro, e é isso mesmo que a gente vê na prática. Mas outros morrem com 30, com 20, com 40. A questão é: para onde irá sua alma quando você morrer? Para onde irá o seu espírito? Você terá a oportunidade de ouvir do Senhor: vinde, bendito do meu Pai, com a sua herança, a coroa que está preparada desde a fundação do mundo? Ou você ouvirá do Senhor Jesus dizendo: apartai de mim, malditos, porque não vos conheço, e será lançado no lago de fogo eterno. Imagina, os incrédulos acham que não existe inferno, só que o inferno ele é real. Jesus afirmou e ratificou isso nas Escrituras Sagradas, tanto está no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ratificado pelo Senhor Jesus, a existência do inferno. E aqueles que rejeitam o plano da salvação de Jesus Cristo, aqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados no lago de fogo. O inferno será lançado dentro do lago de fogo. Então, se o inferno já é terrível, imagina o lago de fogo. E quem irá lá para dentro do lago de fogo? Satanás, a besta e o falso profeta, que é chamada trindade satânica. Então tenha cuidado com o que sai nas redes sociais, pessoas pregando para você, para elogiar você, para amassar. Elogiar não, elogio tem que acontecer com coisas boas, para massagear o seu ego. Não, lembre-se, você será chamado para a prestação de contas pelo Senhor, querendo ou não. Nós seremos. Só que há uma diferença entre o que foi lavado no sangue de Jesus Cristo e aquele que está na vida pecaminosa. Qual é a diferença? Que aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, ele se reconciliou com o Pai, tem o seu nome escrito no livro da vida, e o que vai acontecer? Ele irá comparecer perante o Senhor. Para quê? Para ser galardoado pelo Pai. É diferente. É diferente. Então, a morte passou para toda a humanidade.
Por isso que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí Jesus Cristo veio para fazer essa ligação. Por isso que não tem imagem de escultura, não tem santo fulano, beltrano, que possa trazer a salvação para você, que possa trazer a vida eterna para você. Até porque a idolatria, ela é contrária aos princípios de Deus. A feitiçaria é contrária aos princípios de Deus. Qualquer tipo de pecado é contrário aos princípios de Deus. E nós precisamos nos enquadrarmos nos princípios de Deus. Nós temos que nos submetermos à Constituição de Deus. Não é Deus submeter a nós ao que nós achamos, pensamos ou queremos. Não, nós temos que nos sujeitarmos à sua palavra, ao seu comando, porque Deus está contemplando todas as coisas aqui na terra. Não pense que nada aqui na terra está acontecendo aleatoriamente. Tudo está no comando de Deus. Quando acontece um tsunami, quando acontece um terremoto, quando acontece uma enchente, quando acontece fomes, e está acontecendo isso no mundo, pestes, doenças terríveis. Não pense que Deus está aleatório a isso. Não. E quando vem um juízo de Deus sobre a terra, esse juízo vem para que o homem se arrependa, se aproxime. É Deus dando oportunidade para o homem se aproximar de Deus, se arrepender, se humilhar, porque Deus, Ele é o soberano, é o Criador de todas as coisas, e Ele não quer o seu mal, não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Mas a escolha de vida eterna, de salvação eterna, de ir para o céu, para o inferno, a escolha é do homem, é do ser humano, essa decisão. Mas Jesus vem e diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem nenhuma outra possibilidade do ser humano chegar até Deus senão pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então que nesta noite, neste momento, você que me acompanha, pare, pense, reflita, porque vai chegar um momento de cobrança de Deus para a sua vida. E a sua alma, para onde ela irá? Para onde irá a sua alma? Vai subir para o céu ou vai descer para o inferno? E outra coisa, eu não estou lhe julgando, é a palavra de Deus quem vai lhe julgar. E Jesus veio a este mundo e disse: não vim também para julgar você não, mas a palavra que eu tenho dado para você, essa lhe julgará. Então tenha cuidado, e neste momento você reflita, busque ao Senhor, porque só há salvação em Jesus Cristo. Deus te abençoe, vida e paz para você. Shalom Adonai.